Você já percebeu como o ressentimento pode consumir sua energia, roubando sua paz? A verdade é que muitas vezes alimentamos esse sentimento achando que estamos nos protegendo, mas na realidade, ele nos aprisiona. Pior ainda, acreditamos que o perdão é algo difícil, quase inalcançável, quando na verdade ele pode ser o caminho mais rápido para a paz. A solução pode estar muito mais perto do que você imagina, e surpreendentemente simples. Neste vídeo, você vai descobrir como se libertar desse peso de forma rápida, utilizando ensinamentos profundos, mas acessíveis, que vão transformar sua forma de ver o perdão. Prepare-se para um aprendizado que poucos compartilham e que pode mudar sua vida para sempre. Pablo Sanches, um jovem empresário de sucesso, sentia seu coração apertado por um profundo ressentimento. O brilho de suas conquistas ofuscava-se pela traição de alguém em quem confiava, Alejandro, seu parceiro de negócios. E esse ressentimento, como uma pedra escondida no sapato, o impedia de caminhar com leveza. Ao mesmo tempo, ele sabia que segurar essa mágoa era um veneno lento que o consumia. Mas, por outro lado, como poderia simplesmente perdoar? Afinal, como abandonar o rancor diante de uma traição tão cruel? O ressentimento é um sentimento ardiloso. Ele se infiltra nos cantos mais profundos do coração e se disfarça de justiça, fazendo com que acreditemos que estamos no controle, quando na verdade somos prisioneiros dele. Pablo, perdido em seus pensamentos, vivia a angústia de carregar esse fardo invisível. Mas o problema do ressentimento é que, enquanto nos apegamos a ele, perdemos a verdadeira liberdade emocional. E mesmo que não percebesse naquele momento, a compaixão e a gratidão estavam mais próximas do que ele imaginava. Foi em meio a esse turbilhão emocional que seu avô Ernesto entrou em cena. Um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria, Ernesto sabia que a chave para a libertação de Pablo não estava na vingança ou na justiça, mas no perdão. E ele sabia exatamente como guiar seu neto por esse caminho difícil. O jovem empresário ainda não sabia, mas estava prestes a entender uma lição poderosa sobre compaixão e gratidão, algo que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Pablo e Alejandro começaram como amigos, sócios que compartilhavam a mesma visão: criar algo que impactasse positivamente a vida das pessoas. Juntos, desenvolveram um aplicativo revolucionário focado em saúde mental, capaz de transformar a maneira como as pessoas lidavam com o estresse e a ansiedade. No entanto, o que Pablo não esperava era que a ambição de Alejandro falaria mais alto. Em um movimento inesperado e desleal, Alejandro compartilhou a ideia com uma empresa rival, quebrando a confiança que os unia. Essa traição atingiu Pablo como um soco no estômago. A dor de ver seu trabalho nas mãos de concorrentes, facilitado por alguém que ele considerava quase como um irmão, era indescritível. Mais do que uma perda financeira, era o sentimento de ter sido enganado por alguém tão próximo. O peso do ressentimento crescia em seu peito, e ele se perguntava como seria capaz de continuar confiando nas pessoas depois de algo assim. A amargura começou a tomar conta de sua vida, afetando até suas relações pessoais. No entanto, apesar de toda essa dor, uma semente de esperança ainda estava presente. Pablo sabia, em algum lugar dentro de si, que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente por mais difícil que fosse. Mas como superar algo tão devastador? A resposta talvez estivesse em algo que seu avô sempre falava: a compaixão e a gratidão podem curar até as feridas mais profundas. Essas palavras ecoavam na mente de Pablo, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente como aplicá-las. Ernesto, o avô de Pablo, era conhecido por sua calma inabalável e sabedoria adquirida ao longo dos anos. Vendo o neto afundado em ressentimento, ele sabia que não bastava apenas aconselhá-lo com palavras. Ernesto acreditava no poder das metáforas, na simplicidade de pequenas lições que carregavam grandes verdades. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim, Ernesto pegou uma pedra e entregou a Pablo, dizendo: "Segure essa pedra com força e continue caminhando." No início, Pablo não entendeu,
mas fez o que lhe foi pedido. À medida que caminhavam, o desconforto de segurar a pedra aumentava. Ernesto, observando o neto, finalmente falou: "O ressentimento é como essa pedra. No começo parece suportável, mas quanto mais você carrega, mais cansa e mais machuca. Soltar essa pedra não é um ato de fraqueza, é um alívio para você mesmo." Pablo, ouvindo as palavras de seu avô, começou a entender que segurar o ressentimento só estava pesando em sua própria vida, enquanto Alejandro continuava a viver a dele, sem se preocupar. A lição foi clara, mas Ernesto sabia que Pablo precisaria de tempo para internalizar o verdadeiro significado do perdão. Era preciso mais do que apenas compreensão intelectual. Era necessário sentir compaixão, não apenas por Alejandro, mas também por si mesmo. O caminho para a paz interior passava por esse ato simples, porém desafiador: soltar a pedra. E assim, sem pressa, Ernesto preparava seu neto para o próximo passo, mostrando que, no fundo, tudo começa com a gratidão por poder seguir em frente. Pablo, inspirado pelas palavras de seu avô, sabia que o perdão não seria um caminho rápido nem fácil. Ele precisava de algo mais profundo, algo que transformasse sua visão de mundo e de si mesmo. Foi então que começou a praticar técnicas de mindfulness e compaixão, lembrando-se da metáfora da pedra. Todos os dias, ele reservava um momento para meditar, buscando silenciar a mente e observar os sentimentos de raiva e mágoa que surgiam. Aos poucos, essas emoções perdiam a força e um espaço de paz começava a emergir dentro dele. A visualização se tornou uma ferramenta poderosa nesse processo. Pablo imaginava seu ressentimento como uma nuvem pesada sobre sua cabeça que lentamente se dissipava com o sopro do vento da compaixão. Ele também visualizava Alejandro, não mais como o traidor que o havia ferido, mas como alguém que também estava preso em seus próprios medos e inseguranças. Com isso, a compaixão começou a brotar no coração de Pablo, e o ressentimento começou a perder seu poder. A gratidão, por sua vez, foi surgindo como uma fonte de força renovada. No entanto, o processo de perdão não se limitava a essas práticas solitárias. Pablo também começou a escrever em um diário de gratidão, anotando diariamente as coisas pelas quais ele era grato, mesmo em meio ao caos. Essas pequenas anotações eram como lembretes constantes de que a vida é cheia de bênçãos, mesmo nos momentos mais desafiadores. O ressentimento, que antes parecia uma montanha intransponível, começava a se transformar em uma colina que ele agora conseguia atravessar, e com cada passo, o peso do passado ficava mais leve. Conforme o tempo passava, Pablo começou a perceber mudanças profundas em si mesmo. Ele não apenas conseguia respirar mais leve, mas também sentia que a compaixão por si e pelos outros se tornava parte de sua vida cotidiana. O diário de gratidão e as sessões de meditação se tornaram rituais essenciais, ajudando-o a enxergar a vida por uma nova perspectiva. O que antes era um coração cheio de mágoa, agora pulsava com gratidão pelas lições aprendidas. Ele finalmente compreendia o verdadeiro significado de se libertar. No momento em que Pablo sentiu que estava pronto, tomou uma decisão que havia evitado por muito tempo. Ele escreveria uma mensagem para Alejandro. Não se tratava de pedir explicações ou desenterrar velhas feridas, mas de oferecer algo que há muito o avô lhe ensinara: o perdão. Com as mãos firmes, Pablo escreveu uma mensagem simples, mas poderosa: Alejandro, eu te perdoo. Ao enviar, uma sensação de alívio profundo tomou conta dele. Era como se ele tivesse soltado a última pedra que o prendia ao passado. A paz que Pablo buscava não vinha de uma resposta de Alejandro, mas de sua própria libertação interna. Ele havia aprendido que o perdão é um presente que damos a nós mesmos. E com essa nova visão, ele sentia-se finalmente livre para seguir adiante, sem o peso que antes o impedia de viver plenamente. A transformação pessoal de Pablo não foi apenas sobre perdoar Alejandro, mas sobre perdoar a si mesmo por ter carregado esse fardo por tanto tempo. Ele havia se libertado para viver uma vida plena, guiada pela compaixão e gratidão. Então, depois de tudo isso, o que você está esperando para aplicar esses ensinamentos na sua vida?
Pense. Quantas vezes você se permitiu ser consumido pelo ressentimento? Talvez seja a hora de deixar essa pedra cair, de se libertar desse peso que só você carrega. Imagine o alívio, a paz, a leveza que virão ao finalmente perdoar, não por quem te feriu, mas por você. E se você quer realmente transformar sua vida, que tal começar agora? Já parou para pensar em quantas oportunidades de paz você tem perdido por não soltar o passado? Me conta nos comentários. Qual é o maior desafio para você quando o assunto é perdão? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você vai continuar aprendendo como encontrar mais paz, gratidão e compaixão em cada aspecto da sua vida. Vamos juntos nessa jornada.